Boa noite. É um prazer para mim estar aqui. Antes de mais nada, claro, agradecer toda a equipe, toda a equipe do Festival de Fotografia de Tiradentes. Agradecer a Vento Leste e a Mônica Chakra, que me convidou para participar, e agradecer por estar no lugar que eu mais gosto de estar, que é o lugar de entrevistadora. Conheço o Marcelo há muitos anos. Não vou falar quantos, mas há muitos anos. E nós sempre conversamos sobre o fazer fotográfico, o pensar fotográfico, e eu tenho acompanhado há tempos de que maneira o Marcelo Greco constrói suas histórias visuais, de onde ele parte, de onde ele chega, né, e como ele conversa com essa fotografia, que ele mesmo já define como: eu gosto de fotografar o silêncio, eu gosto de fotografar no inverno, eu gosto de fotografar quando as ruas estão vazias. Isso transforma a fotografia de Marcelo Greco numa fotografia que a gente tem que parar para olhar, contemplar. É uma fotografia que não grita, é uma fotografia que chama, e é uma fotografia que a gente tem que descascar camadas para entender a beleza da sua estética, a profundidade de seu trabalho e a delicadeza com que ele se aproxima de alguns temas. Para vocês entenderem um pouco do que nós vamos falar, eu queria já pedir, por favor, para a técnica soltar o teaser. Fotógrafo, professor, pesquisador, nessa ordem ou na inversa? O que é fogueira doce? Bom, fogueira doce. Bom, primeiro eu queria fazer um agradecimento especial para a Mônica Chakra, da editora Vento Leste, e para a Heloísa, que foi minha parceira de acompanhamento de impressão, porque sem a Vento Leste esse projeto não teria acontecido do jeito que ele aconteceu. E ele aconteceu dentro daquilo que é o mundo ideal para um fotógrafo, que é poder tomar todas as decisões e fazer o livro do jeito que eu queria fazer. E sem o apoio da Mônica, da Vento Leste, eu não teria feito isso. Então, eu teria feito esse projeto de alguma outra maneira, mas não exatamente na condição ideal. E eu acho que isso é um privilégio que a gente tem, que eu tive, aliás. Bom, o Fogueira Doce, o que é o Fogueira Doce? Acho que o Fogueira Doce as pessoas precisam comprar o livro e ver, porque senão... Não. Pode não, mas falar. O Fogueira Doce é o resultado de uma experiência de vida que eu tive. Há muitos anos que eu trabalho com o meu universo íntimo. Eu fui, dentro da minha carreira, eu comecei como fotógrafo, fazendo um percurso que é um percurso clássico dentro da fotografia brasileira. Eu fui explorando
várias paisagens externas. Essas paisagens externas sempre estavam relacionadas com alguma relação com a minha vida e com as questões com o universo feminino e com o universo masculino. E, aos poucos, conforme eu fui amadurecendo e fui entendendo quais eram as questões pertinentes que estavam sempre presentes no meu olhar, eu fui cada vez mais indo para um universo que é o universo que representa melhor quais são essas questões. E aí culminou com uma sequência de livros. O primeiro livro foi o Sombras Secas, que eu trato de um luto. Depois, O Abrigo, que é a conquista de um espaço de acolhimento. E agora, o Fogueira Doce, que é a transformação que eu vivi na minha vida com o nascimento do meu filho, que está ali. E o que tudo isso representou. Né? E o livro, na verdade, para mim, é a ferramenta de manifestação, de expressão da minha poesia visual. A forma como eu penso, como eu construo o meu trabalho, é sempre pensada para ser colocada e expressada na sua potencialidade em cima de um livro. Eu não penso na fotografia individual, eu penso sempre no conjunto. Por isso que eu fiz a brincadeira, quem quiser entender tem que comprar o livro, porque é nele que ele se faz mesmo. Mas, antes de chegar ao livro, a gente tem todo um processo de construção desse discurso, né? O livro é o final, mas você parte de uma construção, de um ensaio. Você falou que você parte do seu cotidiano. É uma fotografia que a gente pode chamar de imagem do cotidiano, podemos chamar até de imagem do banal, num bom sentido, né? E que requer uma delicadeza, porque não é só a sua experiência, é uma experiência que pode atingir a todos. De que maneira, qual é o seu tempo, né, para a construção dessa narrativa? Existe um tempo? Como é que surge esse projeto? Como é que você vai desenvolvendo esse projeto antes dele chegar no livro? Porque tem todo um percurso anterior. Bom, essa pergunta a gente vai passar a noite falando disso. Não, eu te interrompo. Bom, primeiro que eu não sei se a gente pode falar que o meu trabalho é uma fotografia do meu mundo. E eu só fotografo quando eu me sinto encantado. Esse encantamento não é um encantamento no sentido... Às vezes a gente usa a palavra encantamento para uma questão que parece que sempre é uma coisa fantástica, né, espetacular. Não, mas às vezes é um encantamento, por exemplo, com a cena que é a capa do livro. Né? Era Helena tomando banho com o Nico, e aquele momento estava me encantando. Mas me encantando não só pelo que eu via, mas pelo que eu sentia, que era a percepção de qual era o meu lugar naquele jogo. Isso já era um encantamento em mim. Muitas vezes esse encantamento vem por uma dor, não vem por uma alegria. Então, eu só fotografo quando eu sinto esse encantamento. E aí, é claro, dentro do meu cotidiano, eu fui encontrando isso. Eu não penso num trabalho. Eu não penso, eu vou fazer um trabalho sobre isso, organizo um projeto, penso, estabeleço prazo, estabeleço tempo. Eu não funciono desse jeito. Eu trabalho sempre com esse momento de encantamento que está relacionado com um momento de uma inteligência emocional, uma inteligência sensível, né? A gente pode chamar de intuição. Eu chamo de um conhecimento não racionalizado, né? Que é o meu sensível atuando e me chamando e me demandando para que eu crie alguma imagem com isso. E isso vai acontecendo e eu vou fotografando, eu vou captando imagens, sem pensar muito o que isso vai gerar de resultado. E aí, em algum momento, em todo o trabalho aconteceu isso, sempre, em algum momento, quando eu estou olhando as imagens que eu estou fazendo, quando eu vejo uma imagem, alguma coisa me diz, aqui tem uma história para ser contada. E aí, a partir disso, é que eu começo a perseguir qual história é essa. E, nesse sentido, também eu não penso racionalmente, né, no sentido de, não, tem essa história, então agora eu vou fazer. Não, eu deixo também que esse processo, esse conhecimento não racionalizado, vai me mostrando e eu vou entendendo o que o trabalho está querendo me mostrar. E aí, é claro, chega uma hora que eu falo, não, agora eu entendi a história, agora eu sei do que eu estou falando, agora eu preciso, então, atuar, e aí vem todo um pensamento, uma organização, uma construção de narrativa. Então, tem o momento do desafio, depois como é que esse desafio
como é que essa aventura vai acontecer, como é que depois tem o desenlace da história, quais são as imagens que eu vou ter que construir para construir essa experiência visual, que é uma narrativa visual. E aí sim, por isso que eu falo que o livro é o meu objeto, muito mais do que a fotografia na parede, né? Então, é sempre pensando como se eu estivesse escrevendo um texto com as palavras, eu escrevo um texto com as imagens. Então, eu vou construindo essa história, e aí sim precisa ter um pensamento organizado, né? Uma racionalidade aplicada, entender a gramática que está sendo construída e como ela está sendo construída para chegar no resultado que eu acredito que eu cheguei. Qual é o limite de uma exposição, de um trabalho tão pessoal como o que você vem fazendo, praticamente uma trilogia, né? Você falou que teve os 2 primeiros livros e agora o Fogueira Doce, né? Então, qual é o limite que você se coloca dentro desse trabalho, que você se expõe de alguma forma, né? Então, como você vê isso? Eu tenho vários outros livros, que são histórias pessoais e que esses eu nunca publiquei e eu não vou publicar. Eles estão lá feitos, tem um livro unitário lá guardado no meu acervo, porque são histórias para mim. Então, eu tenho... Outro dia eu estava fazendo essa conta, eu acho que eu tenho pelo menos mais uns 7, 8 livros individuais que contam experiências da minha vida, mas que eu acho que essas experiências elas não são... elas não devem sair do meu universo íntimo, porque elas só dizem respeito a mim. Um trabalho que nem o Fogueira Doce, no processo, eu entendi que eu falando da minha experiência, eu estava falando de uma experiência que não é minha só, é de acho que toda a família que constitui, que tem um filho. Então, através da minha experiência pessoal, eu estou falando de uma experiência que é universal. E aí, sim, eu acho que esse trabalho tem sentido de ser publicado, porque ele tem uma história para ser contada. Então, é quando eu entendo que a minha história não é só minha, ela é de um universo de pessoas que vivem coisas semelhantes com o que eu vivi. E aí, então, eu acho que isso tem sentido. Outras histórias eu não vejo o menor sentido, porque elas são só minhas. E, da mesma maneira, eu faço o mesmo processo. Eu fotografo, eu edito, eu crio o livro, eu crio o boneco, eu imprimo o boneco, encaderno o boneco e guardo. Porque aquilo é um marco para mim, reserva. É uma forma, na verdade, de usar a fotografia para resolver as minhas próprias questões. Né? Só que tem umas que merecem ir a público e tem outras que não merecem. Se nessas questões que você diz é minha, mas é de todo mundo, né? É minha, ou as pessoas podem se ver, você faria esse tipo de fotografia que você faz com outras pessoas, pessoas externas, ou você acha que não chegaria nesse nível de sofisticação que você traz nessas tuas imagens? A questão que envolve o Fogueira Doce, eu acho que pode ser tratada de diversas formas distintas. Talvez tenha alguns fotógrafos que pegassem a questão e fizessem uma pesquisa, encontrassem famílias que estivessem vivendo aquela questão e fossem fotografar aquelas famílias. Este não sou eu. Eu não sou capaz de fazer isso, não é a forma como eu me envolvo com a fotografia, como eu me interesso pela fotografia e o papel que a fotografia tem na minha vida. Então, para esse tipo de trabalho, não seria capaz de fazer de outra forma, a não ser a forma que eu fiz. E em que momento você decide partir para esse tipo de trabalho? Porque você não começa fotografando essas histórias tão pessoais, né? A gente já conversou de muitos outros trabalhos que você fez. Qual foi a influência? Em que momento você viu que essa era a sua forma de expressão? Que era ali que você se entendia como Marcelo Greco, né? Você entendeu? Sim, foi. Entendi. Eu não sei como responder. Na realidade, Simoneta, assim, a fotografia ela surgiu na minha vida para eu, na realidade, entender quem eu sou. A verdade é essa. Assim, a fotografia surgiu para mim para eu entender quem eu sou. É uma ferramenta de autoconhecimento. E eu estou longe de me entender plenamente. Acho que eu vou morrer sem me entender, mas é uma ferramenta que serve para mim para isso. E então eu estou o tempo inteiro mergulhado nesse processo. O tempo inteiro que eu estou fotografando,
eu estou olhando para as imagens e estou tentando olhar para assim, o que essas imagens o que representa de mim essas imagens, porque o meu processo realmente é muito intuitivo. Eu não elaboro as imagens, eu não penso. Eu tenho uma câmera sempre próxima de mim. Às vezes eu fico meses sem pegar na câmera, às vezes eu faço um monte de fotografia num período muito curto. Isso depende muito dessa demanda que eu tenho, de ter alguma coisa que está acontecendo comigo e que eu preciso transformar. Eu não sei escrever, eu não sou um bom escritor com palavras, mas eu acho que eu sou um bom escritor com imagens. A fotografia, ela me ensinou, me deu essa ferramenta de eu poder expressar aquilo que eu não sei fazer de outras formas. Eu não sei falar sobre algumas questões que eu vivo internamente. Eu não sei escrever, mas eu sei fotografar. Você tem uma grande influência da fotografia japonesa e também de alguns fotógrafos do norte europeu, né? No que essa fotografia te inspira? Por que você procurou essas referências? Você é um professor e pesquisador, então você está sempre apresentando autores, lendo, estudando. Você os apresenta para os seus alunos ou você os apresenta para você? Primeiro para mim. Eu não apresento nada para meus alunos que eu não acho que seja interessante, que eu não tenha ficado fascinado e encantado. Eu acho que a coisa mais honesta que eu posso fazer por um aluno é mostrar aquilo que eu acredito. E eu tive alguns grandes mestres, né? Inclusive no texto que o Rubens escreveu, quando a gente teve a conversa, ele me perguntou isso, e ele me perguntou, posso colocar? Eu falei, não, você não pode, por favor, coloque, porque eu faço questão de reverenciar todas aquelas pessoas que me ensinaram, né? Então, a primeira grande pessoa foi o Carlos Moreira, né? Quem conhece a fotografia brasileira sabe quem foi o Carlos Moreira. E ele foi um mestre para mim. Assim como vários outros, Pierre Devan, como o Léo de Vendal, a Maria do Carmo Serem, que são pessoas que abriram a minha mente. E nesse processo, eu também aprendi a tentar ser, e todos eles, o Carlos sempre falava isso, ele falava assim, se você quer ser um bom professor, conte a sua história. Através da sua história, você vai ser um bom professor. E é o que eu faço. Então, assim, eu sou fascinado por livro. Eu cresci em livraria, em biblioteca, eu cresci em livraria. Meu pai tinha uma biblioteca impressionante, e eu sempre fui fascinado por livro. Então, eu comecei na fotografia interessado no livro. No livro de fotografia, assim, o que significa esse objeto de transmissão de conhecimento e de experiência que fica, né? E aí, se você quer entender de livro de fotografia, você é obrigado a estudar a fotografia japonesa, porque os caras são talvez uns 20, 30 anos-luz na frente de do resto do mundo nesse sentido. Porque eles têm uma tradição com a questão da impressão, né? Eles têm uma linguagem visual impressionante e eles têm uma tradição com a cultura de impressão. Então, assim, tem que conhecer, né? E como eu fiz relações de amizade com fotógrafos do norte da Europa, foi natural eu beber daquela vertente, né? Então, o meu percurso como formação, ele é muito múltiplo, assim. Eu gosto muito de ver de tudo, de todas as áreas, de todos os países, de todos os lugares, mas tem uma questão de como a fotografia japonesa funciona. Claro, isso também nada é absoluto, né? Você fala, essa fotografia japonesa parece que é uma coisa única. Não é, é um negócio absurdo lá, a pesquisa é infindável. Assim como a fotografia europeia, mas as afinidades que eu encontro são relacionadas a essa, a fotógrafos que estão trabalhando o tempo inteiro com esse encantamento, que esse encantamento acontece dentro da vida ordinária da gente e o quanto a gente pode encontrar significados nesse universo, né? Então, é por isso que o meu caminho foi sendo trilhado mais ou menos por aí. Você tem um trabalho muito profundo, né? A gente vê, sente nas suas fotos o seu pensar, né? Você fala, eu não penso muito no tempo, mas o tempo está na tua fotografia, que é meio na contramão da contemporaneidade, sem cair nos clichês. Ah, é rápido, é rápido, é rápido, é rápido, porque nós somos rápidos, né?
Então, sem cair no clichê, é bom, é ruim, né? Mas a gente vive numa época em que as imagens duram 24 horas. Confesso para você que, em alguns momentos, eu digo, graças a Deus que daqui a 24 horas essa imagem sumiu da minha frente, né? Tem umas que nem 5 minutos. Mas é o contrário na sua fotografia, né? A sua fotografia, a gente não passa por ela. Posso pedir para passar um pouquinho do livro também? Pode, por favor. Pode passar um pouquinho do livro? Não tudo, hein? Deixa o livro passando e a gente vai conversando, assim vai dando tempo. E até porque acho que fica um pouco mais claro, né, do que estamos falando. É uma fotografia em que ela está nos detalhes, né? Ela está no pequeno. Aquilo que eu falei na apresentação é uma imagem que não grita, que te chama e que precisamos ver. Eu diria meio que você está na contramão do que a gente está vendo e que nos cansa e nos exaure, né? Como você vê essa sua fotografia? Tem isso? Você percebe isso na tua imagem? Essa busca, né, da construção mesmo desse tempo? Tem. Eu não tenho pressa para nada. Em relação ao meu trabalho, eu não tenho pressa para nada. E eu gosto de ficar olhando. Então, por exemplo, a edição desse trabalho, eu acho que eu fiquei com esse trabalho pendurado numa parede de edição que eu tenho no meu ateliê 1 ano e meio, olhando diariamente para esse trabalho. Às vezes olhando e editando, outras vezes indo tomar um café, baçava o olho e olhava, mas sem pressa de entender o que está acontecendo, sem pressa de não poder observar as imagens e olhando. Então, assim, eu cheguei, esse livro, eu não tenho certeza, mas acho que tem 64 imagens esse livro, eu não tenho certeza. Mas é um número assim, eu não guardo isso na cabeça. Se eu tivesse que ficar mais 1 ano e meio olhando para isso, eu ficaria sem o menor problema. E nesse 1 ano e meio que você olha, é o teu processo de edição? Da construção dessa narrativa? Eu tenho umas estratégias que eu faço que é até engraçado. Às vezes eu uso as pessoas, não de má fé, mas eu uso assim, uma parede e tem uma mesa na frente dessa parede. Então, às vezes, vem alguém conversar comigo, eu coloco a pessoa de costas para essa parede. E aí eu fico falando com a pessoa e fico olhando para as fotos ali. De repente, começa a me iluminar umas coisas. Eu falo, nossa, isso aqui está errado, isso aqui está fora do lugar. E eu vou fazendo isso o tempo inteiro. Então, assim, o tempo inteiro eu olhando para aquilo, mergulhado naquilo e entendendo o que tem ali. Eu não consigo entender esse negócio de fazer edição de fotografia em 1 hora, 2 horas, em 24 horas e sair com uma publicação. Isso, para mim, é... Isso é fotojornalismo. Então, eu não sou capaz desse tipo de coisa. Não tenho a menor capacidade para esse tipo de reação. E, para mim, eu preciso do tempo. E de onde vem o nome Fogueira Doce? Isso é uma delícia. Eu edito sempre ouvindo música. Né? Essa música que estava tocando no teaser é a música que o meu avô compôs. Meu avô compunha música sinfônica. E eu sempre sempre edito, é uma composição, sempre edito ouvindo música. E quando eu comecei a colocar essas fotos na parede, eu não sabia muito bem qual era o clima que eu queria sentir para poder editar. E eu comecei, aí de novo, intuitivamente, eu comecei lá a procurar, e aí eu cheguei no Mateus Aleluia, que é um músico fantástico da Bahia, e ele tem uma música chamada Fogueira Doce, que é uma música que fala do amor dele pela Angola e do amor dele por Luanda. E eu comecei a ouvir aquela música, ouvindo aquela declaração de amor para aquele lugar, e ele fala uma hora uma coisa, eu não lembro exatamente o verso como é que é, mas ele fala assim, encontrei uma rosa e virei roseira. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, mas está aqui, é isso que eu vou ouvir, e eu passei 1 ano e meio ouvindo. O Fogueira Doce que ele fala é o Fogueira Doce do pôr do sol de Luanda. E o Fogueira Doce, para mim, é o que eu vivi desde que o meu filho nasceu. Que é uma fogueira, mas ela é doce. Mas ela queima. O negócio é chapa quente, cara. Não é fácil, não. E ele, para complicar mais, ele tem o meu gênio, cara. E, puta, meu Bem gênio. feito.
Bem feito. Pois é. Então, eu falava para a Helena, eu falei assim, Helena, ele pode vir com a minha cara, mas ele vem com o seu temperamento. Tá? Combinado? E ferrou, não veio com o meu temperamento, cara. Então, é uma fogueira. Mas é doce, eu amo ele, amo meu filho. Ele é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Na sua fala, você apontou, mas eu gostaria um pouco de voltar para a fotografia da capa, porque você me disse, foi quando vi essa foto que eu pensei, está aqui o começo desse trabalho. Né? O Guilherme, você pode voltar um pouquinho, Guilherme? E botar na capa, no vídeo, por favor? Não precisa na capa, a foto está no meio. Volta um pouquinho, vai avançando um pouquinho, por favor. Deixa a gente ver a foto inteira, ela vai aparecer no meio espelhada. Mais um pouquinho. Aí, acho que é logo depois dessa daí, não é? Não. Acho que é mais uma. Mais uma. Mais um pouquinho. Eu não sei agora em que posição está agora, assim, vendo assim. Aí, essa daí. Segura nessa foto. É a outra foto, por favor. Isso. Segura nela. É engraçado, né? Todos os meus trabalhos aconteceram isso não é pensado, aconteceram. Eu vejo uma imagem e falo, nossa, e eu fico olhando para essa imagem e falo, nossa, o que está acontecendo aqui? Por que essa imagem está me tocando tanto? E a partir daquela imagem eu entendo o que está acontecendo em mim, e a partir desse momento que eu entendo o que está acontecendo em mim, aí eu começo a fazer a edição do trabalho. E foi exatamente isso que eu vi nessa imagem. Né? A leitura, cada um vai ter a sua leitura, claro, eu vou fazer a minha leitura. A Helena estava tomando banho aqui no ofurô que a gente tem em casa com o Nico. E quando eu fiz a foto, eu não lembrei, não percebi nada disso. Mas depois, quando eu comecei a olhar, eu falei assim, nossa, tem uma fusão aqui, né? Os corpos estão absolutamente fundidos ali, né? E o rosto da Helena não aparece. E eu olhei para essa imagem e falei assim, nossa, é isso mesmo que está acontecendo. Né? Assim, a gente está tentando se reconhecer de novo, está tentando se reidentificar. Tem essa criança ocupando absolutamente todo o nosso universo, toda a nossa. Ele transformou tudo. São dois corpos em um corpo só. E eu estou aqui observando. Eu estou aqui de fora olhando tudo isso acontecer. E aí eu falei, bom, é isso. Eu entendi. Né? E aí, se a gente for olhar o livro de novo, o tempo inteiro o livro é um percurso por uma busca de identidade. Né? Então, a primeira imagem, a Helena está com os olhos vendados, né? Virada para mim com os olhos vendados. E na última imagem do livro, ela está com os olhos abertos. A gente se reencontrou. Né? Então, esse é um recurso da linguística, né? Que é o recurso da isotopia, que é você voltar e fazer a circularidade da narrativa. E é isso. No primeiro momento, a gente não estava assim, se encontrando, os olhares não se encontravam. O começo do livro inteiro, a Helena é um vulto. Né? E depois, no final, a gente se reencontra. Eu não quis, até agora, justamente falar de forma explícita que é o livro da família, que é o livro da construção da família de vocês. Uma família não é feita de uma pessoa. No seu caso, Helena e Nico. Então, eu acho que a Helena tem que vir aqui, por favor. Eu não sei se o Nico já dormiu, mas o Nico também, ou fica no colo de alguém, porque eu acho fundamental o Nico ele vem no seu colo. E vamos repetir a imagem do livro. E eu acho que você tem que vir aqui, porque você é parte dessa família, desse livro, dessa construção. E eu gostaria de te convidar para você falar o seu texto em relação a esse livro e a esse momento de vocês dois, vocês três. Faz parte aí, a foto do livro.
vou ler. Sim. Oi, pessoal. Eu vou ler, vou tentar não falar muito alto. Acho que é só interessante dizer que o texto foi a última coisa que surgiu. A edição já estava inteirinha pronta. O Marcelo já tinha comentado que queria que eu escrevesse alguma coisa, mas a gente, enfim, foi fazendo, né? Terminando o livro, não tinha escrito, aí a Mônica deu uma cutucada também, aí eu falei, bom, beleza, vou escrever. E eu vou dizer que foi só quando o Marcelo pediu para eu escrever o texto que eu, pessoalmente, de fato, entrei em contato com esse trabalho. Porque os outros trabalhos do Marcelo, eu acho que eu sempre acompanhei o que estava rolando muito de perto, assim, e compartilhando mais aquilo que estava sendo construído. E esse, por razões que estão inclusive no texto, eu não estava muito presente, não. Então, eu vou ler aqui para vocês, é um texto curtinho. Ser mãe é dissolver-se. O bebê traz consigo, para dentro do ventre, todo o universo. O infinito ocupa tudo, depois rasga e dilacera para se acomodar. Nessa arrebentação, o corpo permanece, obediente, dedicado, embebido de prazer, adormecido no amor impiedoso do bebê. A alma se vai, expande, atinge lugares impensáveis, tempos impensáveis. Seu chamado, meu amor, não alcançava os abismos e as estrelas onde eu estava. Imagino sua solidão diante de minha ausente presença. A saudade que você sentia não tinha espaço algum em mim. A câmera era sua maneira de estar ali. Suas imagens são gritos que tentam defender a delicadeza de nossa vida juntos. É brutal o chamado. Para a mãe, o chamado será sempre prematuro. Não se regressa num simples despertar. Não se regressa. Venho outra de minha implosão. Você de seu exílio. Obrigada, família Rios Greco. Peço agora para... Peraí, mas vai acender a luz, eu vou esperar você descer. Dá para descer? Isso. E, com essa frase da Helena, com esse texto da Helena, abrimos as perguntas para vocês. A primeira é sempre a mais difícil, mas depois a gente vai. Então, estão abertas as perguntas. Se vocês não as fizerem, eu continuo falando, porque isso, para mim, não é um problema nenhum, mas eu acho que vocês devem ter algumas dúvidas, algumas questões, algumas colocações que vocês gostariam de fazer. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Enquanto eles pensam, como você recebeu esse texto? A Helena lembrou que, numa conversa que eu tive com a Mônica falou que ela estava sentindo falta de alguma coisa, não colocou que a Helena tinha que escrever, mas que tinha ter um texto bem pessoal, né? E eu estava com aquilo, eu falei, puta, eu queria tanto que a Helena escrevesse, né? E aí, porque o trabalho estava pronto, né? Já estava com data marcada para entregar na gráfica, a coisa estava toda rolando, e tinha pouco tempo. Aí eu falei para a Helena, mas a gente fez um compromisso, né? O compromisso era assim, não tem obrigação nenhuma de escrever. Se der, eu vou ficar feliz. E aí a gente foi viajar, ficar um tempo fora de São Paulo, uns dias fora de São Paulo, porque era já em janeiro, né? E aí um dia ela veio com o texto base, assim, né? Ainda não estava totalmente fechado. E aí eu me emocionei, né? Porque o exílio que ela fala, né? É um exílio mesmo. Né? É um exílio. O que eu vivi foi um exílio.
mas não é um exílio ruim, né? É fogueira doce, né? Era um exílio que fazia parte do jogo daquele momento, fazia parte daquele momento, faz parte de qualquer família que se constitui, que cria um filho, passar por essa transformação. A gente teve o privilégio, que muitas famílias não têm, de poder entender isso e viver isso intensamente, né? E não se dissolver dentro dessa história e se perder. Então, foi emocionante. Eu me emociono até hoje, lembro. Eu percebi. Eu me emociono até hoje mesmo. E de resolver, né, o seu exílio por meio dessas imagens. Né? Você foi buscar, que ela fala, né, suas imagens eram a forma de você viver essa história. E aí a gente chega de novo, você falou para você qual é o papel da fotografia. Mas qual que você acha que é o papel de uma fotografia? Eu acho que tem milhares de histórias possíveis, né? Milhares de possibilidades. Eu acho tão rico que a fotografia pode oferecer como ferramenta de expressão da humanidade, da nossa existência aqui, desse momento que a gente vive aqui, que a gente está aqui. Tem tanta coisa possível, né? Então tem caminhos tão incríveis que ela pode oferecer, que eu não me atrevo a dizer qual o papel. O papel, para mim, é esse aqui, mas, por exemplo, né, eu acabei de receber o livro do Rubens, Fotografias Deserdadas. Puta, a história que tem ali, cara, é maravilhoso. É maravilhoso. E é quase o mesmo tema, né? Álbuns de família. Isso aqui, Né? para mim, isso não é álbum de família, Simoneta. Não concordo com você. Não álbum de família, fotos de família dele. Aí tem tanta coisa, né? Tem tanta possibilidade, cara. Tanta possibilidade de usar a imagem. É que nem usar texto, né? Tem tanta possibilidade, né? Então, eu não sei qual que é o papel da fotografia, não. Nem me atrevo a querer dizer. Eu acho que o papel, para mim, da fotografia é esse aí. Contar histórias. Contar a minha história. Você é um grande contador de histórias. Sou um contador de histórias. Não sei se eu sou um bom contador, mas eu não sou falei bom, falei grande. Mas é contar histórias. É contar histórias. E histórias dentro desse campo. A história... E eu não... deixa para lá, depois isso é outro assunto. Surgiu um corajoso. Você colocou que existe essa possibilidade da interpretação, né? Que ela é livre no sentido de que o livro vai falar com a pessoa a partir da vivência que ela tem. Então, a leitura que eu fiz, por fim, foi contrapõe aquilo que você colocou, que você coloca seu exílio, e seu exílio ele vem dessa coisa da cultura do homem, né, machista, de não compartilhar, não trocar com outro homem, né? Não construir rede de apoio para esse homem discutir seus problemas. Ele não precisaria estar exilado. Eu estou completamente emocionado. E aí eu penso também nessa questão da desconstrução desse conceito de família. A gente vem de um conceito de família que é muito fechado, ele é muito conservador, porque se a gente tivesse redes também de uma outra maneira, cuidar de um filho poderia ser algo mais coletivo, né? A gente tivesse uma rede para compartilhar o cuidado, todo esse processo seria um processo mais tranquilo para todos os envolvidos, sabe? Então, eu acho que esse livro, para mim, trouxe uma leitura que eu acho que vai contra o que foi colocado, no sentido que me comoveu. Ele traz um alerta, na realidade, assim. Gente, vamos conversar entre homens, vamos trocar sentimentos, vamos trocar nossos problemas e vamos nos ajudar. E nos ajudando, né, a gente pode conversar melhor com a mulher, com quem quer que seja. Até essa questão de gênero pode ser uma questão a ser colocada. Mulher, né, tem pessoas que não podem se definir a partir do gênero colocado no nascimento, né? Vamos trocar pessoas, vamos trocar, né? Vamos criar rede de apoio. Ir para além dessa estrutura da família que limita a rede de apoio. Então, eu acho que minha interpretação ela é, na realidade, um grande alerta, assim, sabe? Para mim, seu livro foi. E, pelo menos, ele falou comigo dessa maneira, né? Então, na realidade, é muito mais uma colocação do que uma pergunta, é muito mais uma provocação, não para vocês, mas para todo mundo, né? Para a gente poder pensar, né?
Vamos discutir, vamos trocar. Eu acho, o teu nome é qualquer? Elder. Elver? Elder. Elder. Prazer, Elder. Obrigado pelo comentário. Tem umas coisas interessantes, porque primeiro eu acho, sinceramente, cara, assim, eu acho uma loucura o modelo social que a gente vive. Um modelo absolutamente individualista, né, e nuclear. Né? Se você vai em qualquer outra sociedade, estruturas sociais, o filho ele é da coletividade, o filho ele é de um agrupamento, né, e que facilita pra cacete a vida de todo mundo. Entendeu? Então, esse modelo nuclear que a gente vive é realmente enlouquecedor mesmo, porque é uma demanda que uma criança exige em que é difícil a gente conseguir atender tudo mesmo. Né? Esse exílio que eu estou te falando, cara, não é um exílio meu só. Né? É uma questão de, do meu ponto de vista, o que eu percebo. Vou te contar uma história assim. Meu pai me falava, meu avô falava para mim assim, quando era moleque, né? Esse é o papo de que você ouvia. Meu avô era bem machista mesmo. Mas ele falava uma coisa que eu nunca entendi, eu só fui entender depois que eu fui ter filho. Ele falou assim: a gente casa com uma mulher e ela se transforma em mãe. E isso muda tudo. E é uma verdade. Então, quando nasce um filho, o que acontece é que o homem que eu era, ele morre naquele instante. E a mulher com quem eu me apaixonei e fui ter esse filho também vai morrer. Também morre. E vão nascer outras pessoas, né, que cumprem papéis, né, muito mais ricos, muito mais amplos, muito mais interessantes, mas é totalmente diferente. Eu não, uma criança que nasceu na minha vida, meu filho, o Marcelo que eu era, acabou, deixou de ser. Né? Então esse é um momento de redescoberta mesmo, de reencontrar mesmo. Né? E aí, quando eu comecei a perceber, entender do que eu estava falando, e veio essa dimensão mais ampla, e as angústias que eu estava vivendo ficaram mais claras, eu comecei a fazer muitas pesquisas. E aí, não sei se você sabe, mas procura, hoje sempre se falou muito de depressão pós-parto, né? Mas sempre se falou isso em relação às mulheres. Hoje não, hoje se fala em relação de depressão pós-parto paterna. Né? Que é essa depressão, é exatamente esse luto que a gente vive e que a gente precisa saber lidar com esse luto. Então, eu acho que, num modelo de sociedade nuclear e individualizado como a gente vive, é muito complicado mesmo, é bem difícil mesmo. E é isso. Não sei se eu foi ao encontro do que você estava falando, mas acho que é por aí, né? Acho que a Mônica quer falar. Desculpa. Não. Em todo caso, é uma pergunta, nada como editora. Como realmente também mãe de família, eu queria saber a sua postura, porque você acabou de falar que quando nasceu Nico, você se transformou, morreu uma pessoa e nasceu o Marcelo novo. Logicamente, vocês devem saber que um dia Domênico também vai embora. E vocês vão ter uma nova composição. Então, qual vai ser o Marcelo quando o filho também se for? Porque você vai passar por um outro momento, seu filho chegou e seu filho irá. Como é que você se vê ou se prepara para esse momento? É o quarto livro. Sabe como é que eu acho que eu vou te responder, Mônica? Eu vou te responder assim, acho que eu vou esperar acontecer para saber, meu, porque por enquanto é tão intenso tudo que eu vivo, meu, e é assim, é tão bom tudo que eu vivo, é tão intenso que quando isso acontecer eu vou resolver. Não vou pensar adiantado, não. Porque provavelmente eu vou me equivocar. Então, provavelmente eu vou errar na minha previsão. Oi, Marcelo. Não, eu ia te perguntar o que o Nico acha disso tudo. Deixa que ele te responde amanhã, cara. Eu também não vou responder por ele, não, cara. Deixa que ele responde. Aliás, já me perguntaram muito isso, né? De outra forma. O que você acha, o que você espera que o Nico vá dizer do trabalho? Eu não espero nada, cara. Não espero mesmo, sim.
Deixa que ele, quando tiver maturidade, quiser falar alguma coisa, eu vou aceitar qualquer coisa, qualquer reação que ele tiver, eu vou aceitar. Para mim, não tenho expectativa sobre isso. Eu posso te dizer que o Nico é fascinado pela imagem dele na câmera. Porque isso eu vi. Tem uma coisa O que ele vai achar, não sei, mas que ele se fascina, se fascina. Tem uma coisa que é interessante, assim, que quando eu falo, né, da narrativa, como eu construí, que tem todo esse desenvolvimento clássico de uma narrativa, no final acaba com a Helena de olhos abertos, né? Deixa eu até passar que vocês vão ver. Aí tem o texto do Rubens, que está em português aqui, e entre o texto do Rubens e o texto do Rubens em inglês, tem uma sequência de fotografias que todos nós estamos nos olhando. Então, aqui, essa foto da esquerda, segura um pouquinho aí. Aqui volta um pouquinho, por favor. Desculpa. Volta aí. Aqui, né, é a Helena, de novo, eu fotografando a Helena. Ali é a Helena me fotografando com o Nico. Pode virar a página. Aqui sou eu fotografando eles dois. Essa foto eu acho maravilhosa, né? O olhar dele é que eu acho incrível. E depois tem uma sequência de fotografias que o Nico fez. Então, aquelas 4 ali é uma câmera de plástico que a gente deu para ele, ele brinca com a câmera. Pode virar. Essa foto absurda aqui do lado esquerdo é o Nico que fez. Não é por isso que tem o nome dele embaixo. Essa aqui, ele pegou a câmera, eu estava fotografando, ele pediu, ele ficou na câmera, eu fiquei segurando, porque a câmera é pesada, né? Era pesada para ele, mas ele que fez essa foto e ele que fez a outra. Então, acho que por aí eu posso te responder. Boa noite. Prazer ver essa conversa, esse livro. E eu queria juntar, mais ou menos, tentar juntar 3 perguntas que a Simoreta te fez. A primeira foi, o que é fogueira doce? Depois ela te perguntou por que fogueira doce. E depois ela te perguntou o que é a fotografia. É muito claro, assim, no seu processo, que você falou de movimento, falou de livro, né? O livro pressupõe o movimento das mãos, então já é um outro tipo de relação com a imagem, né? O livro pressupõe uma certa sinestesia, porque ele é um objeto, ele não é só uma imagem, né? A fogueira pressupõe uma outra sinestesia, porque ela vai te queimar, porque você não consegue pensar numa fogueira fria, né? O doce geralmente é feito de fogo, então você falou também de uma coisa circular. Eu queria te perguntar, você acha que a pretensão de toda imagem fotográfica é ser sinestésica? Não. Não. Curto e grosso? Não. Desenvolva. O moço fez uma pergunta. Curto e doce, né, gente? Desenvolva. Ele te fez uma pergunta tão gentil. Não, então, é que assim, eu acho, Paulo, que foi o que eu falei, né? Acho que a fotografia se presta a muitos serviços diferentes, a muitas formas de uso diferentes. E tem fotografias que eu acho que elas têm outra proposta mesmo, que não tem nada a ver com gerar uma experiência sinestésica, né? Ou seja, o estímulo de outros sentidos, né? Eu acho que tem imagens que são para um campo mais contemplativo só da visualidade mesmo. Não quero citar nomes, mas eu acho que a imagem na parede, e muitas vezes as paisagens, mas não as paisagens, não estou falando de forma pejorativa, não estou nem qualificando que isso é melhor que aquilo, acho que tudo é válido quando é bem feito. Tem imagens que são feitas só para a questão da visualidade mesmo, né? Não tem essa proposta e elas não exercem essa função. Olá, boa noite. Meu nome é Daniel. Boa noite. É satisfação em conhecê-los. Parabéns pelo livro. Como é seu nome, desculpa? Daniel. Daniel. Fiquei emocionado também de ver, né? E toda a história e tal. E eu tenho comigo essa ideia, né, de que a gente vive em tempos hoje que a gente tem a possibilidade de transformar a nossa sociedade
a partir desse ponto de vista de contando aquilo que nos afeta, né? Então, o afeto aí do livro é muito forte, muito vibrante, né? E você parte do seu ponto de vista, da sua realidade, do seu cenário, só que eu, né, como homem, acessei isso, né? E cada um vai acessar de uma maneira. E aí você comentou que tem outros livros que você já montou, tem os bonecos prontos, mas você não publica. Eu queria saber qual que é o limite de saber o que publicar, o que não publicar. É aquilo que vai acessar as outras pessoas? É aquilo que é muito íntimo e pessoal? Porque eu acho que o mundo precisa cada vez mais de histórias assim para a gente acessar e começar toda essa transformação. Acho que a gente tem o conhecimento e além da necessidade, né, não é mais sustentável a gente ir nem do mesmo livro. Fico emocionado aqui. Parabéns. Obrigado. Então, eu acho que assim, eu tenho alguns livros que eu tenho certeza absoluta. Pode ser que eu esteja enganado e que lá na frente eu mude isso, tá? Né? Porque eu também acho que nada é tão absoluto e tão estanque na vida da gente, né? Mas eu tenho alguns livros que eles serviram para eu organizar o que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo naquele momento, para eu externalizar, mas que eles não têm, de novo, pode ser que eu esteja errado, mas para mim eles não têm função para além desse universo que sou eu mesmo. Então não tem sentido publicar. Eu acho que esse é uma questão muito delicada, porque a gente vive um momento em que tem uma falsa facilitação de processos de publicação, e isso depois é um assunto para uma outra conversa, em que está se publicando muita coisa, mas nem tudo que se publica tem sentido ser publicado. Não é porque o trabalho não é bom, mas é porque o trabalho não reverbera para além daquele universo muito pessoal do seu criador. E esse limite, ele é muito tênue, ele é muito difícil mesmo de ser percebido, de ser entendido, porque é óbvio que você está fazendo, você está mergulhado naquilo, você às vezes acha que cabe e não cabe. Então, no caso desses livros que eu citei, o Sombras Secas, o Abrigo e agora esse livro, eu acho que as histórias que tinham ali, elas reverberam para além de mim. Elas falam de experiências que são mais amplas do que só as minhas experiências individuais, né? Então, acho que nesse momento faz sentido gerar o esforço de publicar um livro e fazer o livro circular, né? Se eu estou certo, se eu estou totalmente nas minhas escolhas, nas minhas decisões, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu estou feliz do jeito que eu estou. Então, eu tenho, por exemplo, um livro, só para dar um exemplo prático, né? Eu tenho um livro chamado Lágrimas Perdidas. É um livro que eu estava vivendo uma crise, passei uma semana lá na praia e eu fiquei fotografando e escrevi. Eu sou péssimo para escrever, hein? Escrevi um poema. E aí eu fiz um livro. Aquilo, para mim, foi meio catártico, assim, sabe? Assim, aquilo, eu saí daquela crise porque eu fiz aquilo. Então, aquele livro que está lá impresso bonitinho, está bem encadernado, tá bonito, ele serviu para mim para aquilo. Mas eu acho que aquilo não reverbera para além da experiência que eu estava vivendo ali. Então, para mim, não tem sentido publicar isso. Eu acho que, não sei se eu respondi. Respondi? Nada. Boa noite. Boa noite. Eu estou sentindo uma fogueira doce, por isso que eu vou comentar, porque é muito emocionante. E queria saber se foi como um parto fazer esse livro, como se fosse um filho para vocês dois, né? Porque eu vendo e ouvindo, para mim é isso, e é como a chegada, né, dessa vida do exílio que esse livro proporcionou, está proporcionando, onde houve talvez um distanciamento, algum tipo de impedimento naquele momento,
né? E, por causa disso, há uma reconstrução. Eu também sou mãe, mas eu vou tirar o machismo do seu avô, que casa, tem o filho e muda, né? Então, a chegada do filho não depende do casamento. O filho pode chegar e o casamento não existir, né? E não se consolidar por causa do filho também. E a mãe, ela vai ser sempre mãe, assim como o pai vai ser sempre pai. Eu acho muito legal o papel do papai, né? Aí nas fotografias. E é isso. Assim, eu queria saber se foi um parto, porque na relação do livro com a família se estabelece mais do que um tripé, né? Mas uma quadratura entre vocês três e o livro de vocês. É isso. Olha, agora eu vou falar, acho que de uma maneira também universal para todo mundo que publica um livro na vida. Publicar um livro é sempre um parto. Sempre. Sempre. Para qualquer um. É um desafio enorme, dificílimo, complicadíssimo, e você tem que se despedir. Você finalizou uma pesquisa, não interessa de que ordem seja, você tem que se despedir, você tem que deixar, nasce mesmo, né? Ele vai para o mundo. Então, acho que todo mundo que publica um livro tem um pouco essa experiência mesmo de estar, né, tendo um parto. Então, não acho que é só esse livro, não. Acho que são todos. Todos. Mas é bom. É bom. Outro dia me perguntaram, outro dia me perguntaram assim, acho que indo um pouco no que a Mônica perguntou, né? E aí, quando é que é o próximo? Eu falei assim, cara, eu acho que esse é o último, não sei se vai ter o próximo, entendeu? Assim, deixa eu viver esse aqui, entendeu? Deixa ele circular, eu quero visitar lugares, levar, eu quero ver qual vai ser a reação, eu quero experimentar, eu quero viver essa história. Não estou pensando no próximo, não. Então, nem sei se vai ter o próximo. A Mônica perguntou e eu já falei que era o quarto. Pode ser, mas aí vai demorar. Boa noite, Marcelo. Parabéns Marcelo. pelo trabalho novamente, né? Pelo livro, tá? Eu não sei se é uma pergunta ou uma constatação. Meu nome é Marcelo Celeste, tá? E assim, pelo seu processo que você tinha falado de fazer o livro, né? Que você vai fotografando, né? E de uma forma que não tem um objetivo, não tem uma clareza de o que está acontecendo, né? Mas é como se fosse palavras, né? Que vêm por imagens. Talvez essas palavras, uma associação livre que você vai fazendo, né? Através das imagens, né? Isso daí e a minha pergunta talvez seria: em qual momento essas palavras, essas imagens que você vai associando, né, ela te dá o clique, né, em que foi quando você juntou todas elas, e depois quando deu, é isso que eu quero dizer, você continuou fotografando ou você já fez a edição? Não sei se eu fui claro. Eu não sei se você foi claro, eu vou tentar responder de algum jeito. Eu acho que de uma certa maneira, eu também já falei um pouco disso, né? Assim, aquela imagem foi um start, aí eu começo a observar o material que eu tenho e começo a imprimir esse material e colocar no mural e começo a editar o material no mural. Aí tem todo um processo que é uma técnica, né? Uma técnica de edição, né? Editar na parede, a parede tem um sentido muito importante, porque você tem uma confrontação com as imagens, isso te faz poder olhar as imagens todas dentro do mesmo peso, então você começa a entender a construção formal dessas imagens e o que elas estão carregadas de significados, como é que esses significados e essas estruturas formais vão dialogando, vão dando forma, né? Você pode se aproximar, você pode se distanciar. Na hora que você se distancia, você percebe o fluxo de luz, você percebe. Aí vem toda uma questão técnica de como fazer,
né? E aí já entra aquilo que eu estava falando quando a Simoneta me perguntou, que a partir de um certo momento que eu tomo consciência do que eu estou fazendo, aí entra um Marcelo que pesquisa fotografia há quase 30 anos, que é apaixonado por livro, que estuda muito, e eu estudo mesmo, e pesquiso muito e trabalho muito, né? Então, dentro desse processo, vem aí um conhecimento que já não é um conhecimento intuitivo, é um conhecimento racional, de como construir, através dessa linguagem, um discurso visual que tenha sentido, né? E isso demanda tempo, né? E tem uma técnica para isso, né? Eu não sei também se eu entendi muito bem o que não sei se eu você respondi corretamente, perguntou, mas a tua pergunta me fez nascer uma outra pergunta, talvez seja a sua ou não. Eu acho o seguinte, a hora que você edita, que nem você falou, bota na parede, para você, o processo fotográfico terminou, você Não. continua fotografando, é isso, né? Era isso. Continua fotografando, ou você fala, deu, é com isso que eu vou trabalhar. Acho que era isso, né? Era isso? É. Tá. Não. Quando eu tomo consciência, acontecem duas coisas. Eu continuo fotografando, só que aí eu começo a ficar muito mais atento ao que eu estou fotografando e eu volto para os meus arquivos. Eu volto para os meus arquivos, cara. E tem imagens... Normalmente acontece isso. Tem imagens que eu fiz há muitos anos atrás que parecem que, né, não estão relacionadas com o momento que eu estou vivendo, mas que têm significado dentro daquele momento que eu estou... Tem significado formal dentro daquilo que eu estou trabalhando, né? Então, nesse livro tem imagens que são anteriores ao nascimento do Domênico. E que, na hora que eu comecei a editar o material, eu começo a olhar para trás, eu começo a olhar e falar, não, isso aqui cabe totalmente. E aí é uma questão de formalismo de linguagem mesmo. Não? Essa imagem ela cabe aqui, e ela cabe porque ela tem uma estrutura formal e tem um conjunto de significados que cabe dentro dessa narrativa que eu estou construindo. E eu acho isso fantástico na fotografia, né? Porque a gente é um verdadeiro criador de um repositório de imagens que a gente vai fazendo, que você pode voltar a qualquer momento e usar. E uma imagem que você fez numa época, ela ganha sentido num outro momento, usando de um outro jeito. Então, por exemplo, nesse livro tem uma imagem que são antes do nascimento do Domênico, mas tem uma imagem que também está no livro Abrigo, só que ela está sendo usada de duas formas totalmente diferentes. E aí isso é fantástico, né? A fotografia, nesse sentido, é muito parecida, em vários sentidos, mas, nesse sentido, ela é muito parecida com a literatura, né? Depois que você aprende uma palavra nova, você vai usar essa palavra quantas vezes na sua vida? Vai estruturando. Porque o fotógrafo tem uma mania de achar que sempre precisa fazer uma imagem nova, né? Sempre tem que correr atrás de uma imagem nova. Isso não é necessariamente uma verdade, né? Mais alguma pergunta? Tem. Boa noite. Boa noite. Parabéns pelo trabalho, né, Marcelo? A pergunta seria, entre o quarto livro, né, que surgiu essa possibilidade de quando o Domênico for embora... Nossa, que horror, ele é tão pequenininho. Embora com o nascimento do Domênico, o Marcelo se tornou pai e a Helena se tornou mãe, nesse intervalo, se acende uma nova fogueira, o Marcelo se torne, né, homem e a Helena a mulher, e surja um novo livro nesse intervalo com uma história também, embora vocês continuem como pai e mãe também. Cara, eu não entendi nada. Desculpa. Não entendi mesmo. Vou refazer. Com o nascimento do Domênico, o Marcelo se tornou pai. Sim. A Helena mãe, né? E vocês vão ser eternamente. Mas no intervalo, até o Domênico for embora, se acende uma fogueira do Marcelo homem e da Helena mulher, e surge um novo livro nesse intervalo. Ele quer saber o que você está fotografando agora, nesse intervalo. Então, agora, nesse momento, eu não estou fotografando nada, cara.
Muito pouco. Tenho fotografado muito pouco mesmo. Não tenho fotografado nada. Eu ainda estou vivendo muito esse livro, assim. Eu realmente não tenho. Eu comecei a fazer alguma coisa que me chamou a atenção e me interessou numa viagem que eu fiz com a Helena, mas ainda é muito embrionário. Ainda não sei muito bem, não estou. Realmente tenho fotografado muito pouco. Viagem, né? A gente viajou, foi para lá, vim para cá, trouxe, sei lá, porque eu fotografo muito com analógico ainda, porque eu gosto do tempo do analógico, eu gosto do imponderável que o analógico traz, né? Tem na sobrecapa desse livro tem uma imagem velada que eu acho que ela é maravilhosa porque ela é velada. Eu trouxe, sei lá, 10 filmes, eu fiz uma foto. Mas tudo bem também, não estou preocupado com isso não. Tem uma pergunta aqui. Está gravando e o pessoal não ouve. Boa noite, Marcelo, Simonetta. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais rasa do que tão profundamente filosófica. Na escolha das suas imagens, eu sinto ali uma questão de intimidade, de suavidade, de paixão, né? Uma coisa por aí. E, de repente, tem uma imagem da palmeira. Eu queria que você me explicasse a imagem da palmeira dentro do... Aquela com as luzes? Com as bolinhas, com as coisas que eu realmente não captei exatamente. Para mim, ela quase que dá um susto ali no meio da história toda. E isso é a minha visão, e você deve ter uma razão para ter escolhido isso aí, afinal de contas, você expôs tudo na parede e você tinha alguma intenção aí por trás disso. Tá. Eu teria que explicar um pouco o processo da narrativa, mas tem um certo momento no livro que o livro começa, as imagens são muito estáticas, e tem um certo momento que começa a ter um movimento, um fluxo, que é esse fluxo na minha viagem, tá? Depois você pode não concordar quando você olhar o livro, mas tem um certo momento que o livro que começa a ter um movimento, começa a ter um fluxo, e nesse fluxo ele caminha para o final, que é o rosto da Helena. Aquela imagem, ela vem numa sequência, de uma sequência que vai acontecendo esse fluxo, e aparece na imagem anterior, aparece uma imagem de um espelho cercado de luzes, né? E para mim, na minha cabeça, viagem total minha, tá? Na minha cabeça a gente mergulha naquele mundo mágico daquele espelho lá, e o que você vê é uma magia acontecendo, é uma transformação acontecendo. Então, quando a gente chegar lá, vocês vão ver. Depois dessa vem uma paisagem noturna e vem a Helena dançando num tecido, e depois vem o rosto dela, né, ela olhando. Então é quase como se a gente estivesse naquele fluxo. Para mim, aquela imagem um pouco, usando um termo que eu conversei com o Rubens na época, que a gente estava tendo a conversa sobre o livro, é um pouco esse mundo de um realismo mágico mesmo. É uma tentativa de mostrar um deslocamento. Esse é o vidro. É esse momento, tá vendo? Então você sai daquelas luzes, você entra nessas luzes, que você entra nesse movimento e aí acaba. Entendeu? Então é uma provocação no sentido de jogar a gente para o mundo mágico, para o mundo que não é da realidade crua e simples, né? Tem alguma coisa acontecendo para além disso. Mais alguma pergunta? Diga só para você saber, é uma das imagens que eu mais gosto, tá? Antes que você diga qualquer coisa. Antes que você diga que não fale bem dela, por favor, cuidado. Pergunta encerrada para você. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Gostaria de saber alguma coisa? A gente já está se encaminhando, já estou vendo a minha amiga Gisele acenando, feito Rainha Elizabeth para mim. 15, 10 minutos, 5 minutos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, porque também a gente não é obrigado a esticar e ficar derrapando nas questões. Se alguém tiver mais alguma pergunta... sim, o Daniel tem, está vendo? Vamos aproveitar, então. Uma curiosidade a respeito desse tempo que você comentou, que você levou 1 ano e meio observando, né? Entre algumas coisas que eu fiz na vida foi ser diagramador de livros, né? E a gente sabe que, dependendo do projeto, você não tem nem 2 horas.
Então, eu queria saber mais a respeito dessa experiência que você tem desse tempo, né? Porque entra numa contraposição assim. Eu sou muito mais a favor a isso, de você sentir, viver, experimentar. Aí eu queria saber mais a respeito disso, por favor. Bom, como eu não tenho prazo para fazer nada, né, eu não tenho pressa. Então, só para você ter uma ideia, entre a edição da parede e esse livro que vocês estão vendo, quando eu comecei a pensar, porque eu funciono da seguinte forma, né? Eu tenho a sorte de ter a Helena, que sabe design gráfico e tudo, e desenha muito bem livros, e tem uma sensibilidade para isso fantástica. Mas eu sempre começo por mim. Então, eu começo a fazer bonecos, né? Eu entro lá no InDesign e eu faço. Quando eu acho que a coisa está mais madura, eu faço uma impressão. E aí eu olho, aí constatei, não é assim, é assado, eu volto. Tudo. Então, para chegar nesse livro, eu fiz 4 bonecos impressos, e eu tenho mais ou menos, acho que não sei o número preciso, mas depois eu posso olhar e eu posso até te passar, se você me escrever lá pelas mídias e tudo, eu te passo. Eu acho que eu fiz uns 25 ou 26 projetos no InDesign. Então, eu faço no computador, olhei, imprimo. Não gostei, mudo, faço, imprimo, mudo. Às vezes o imprimo muda o tamanho, muda a sequência, muda uma imagem, muda N experiências diferentes, né? Então, veja, isso é um processo longo, né? Então, eu tenho tudo isso documentado, eu guardo tudo. Eu tenho as 25, 26, 30 versões do InDesign, tenho os 4, 5 bonecos, né? E aí, quando eu vou conversar com a Helena, eu vou quando a coisa já está mais madura. E aí ela entra e ela me ajuda a fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer, que é fazer os ajustes finais e tudo. Obrigado. Nada. Mais alguém? Mas isso é processo meu, hein, cara? Não estou dizendo que tem que ser assim com todo mundo, não. Cada um tem o seu jeito. Mais alguma pergunta? Então, eu assim queria só perguntar, tipo, o que você acha do seu livro? Se meio que superou suas expectativas ou que você nem tinha expectativas? O que você acha? É o Domênico Cara, do futuro. eu sou italiano boca suja. Eu ia falar aqui um palavrão para dizer o que eu acho, mas eu vou procurar ser educado. Eu gosto muito desse projeto, principalmente porque eu tive a oportunidade, que é raríssima, de fazer exatamente do jeito que eu queria. Não tem nada nesse livro que eu tive que me adequar para poder viabilizar. Eu fiz do jeito que eu queria. Então, eu gosto muito desse projeto. Muito. Muito. Eu acho que, de todos os livros que eu fiz, eu tenho certeza absoluta no que eu vou te falar. Esse é o livro que eu mais gosto. Não que os outros não tenham sido importantes, mas em todos os outros projetos, eu tive que me adequar a uma realidade, que era a realidade do que eu podia, do tamanho da perna que eu tinha para fazer o projeto que eu queria. Então, nenhum deles foi exatamente como eu queria. Eu estou feliz com eles porque eu viabilizei. E eu acho que sempre entre o mundo ideal e a realidade, existe um gap aí que a gente precisa se adequar. Mas nesse projeto, esse projeto saiu do jeito que eu queria, em tudo. Então, eu adoro esse projeto. Legal. Bom, gente, a gente tem que encerrar. Mais uma vez, obrigada, Tiradentes. Obrigado, Festival de Fotografia Tiradentes. Obrigada, Vento Leste. Obrigada, Mônica, por me proporcionar estar aqui. Marcelo, muito obrigada por me convidar também para esse bate-papo. Foi muito bom conversar com você.
Obrigado. Obrigado, gente. A vocês também por estarem aqui.